Saúdo os irmãos presentes e os irmãos que nos assistirão em casa, com a doce paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. É com alegria que iniciaremos o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, nosso culto solene, nosso culto público. Curve a sua fronte, vamos invocar o nome do nosso Deus, vamos pedir a orientação do Espírito dele, para que ele nos capacite a prestar esse culto reverentemente, de modo sincero, de modo consagrado. Senhor bendito, é com alegria, ó Pai, que outra vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, porque assim o Senhor mesmo nos capacita, porque assim mesmo o Senhor nos sensibiliza, ó Pai, para aquele chamado que um dia o Senhor fez a nós, de sermos, ó Deus, adoradores do Senhor, de servirmos o Senhor, de nos alimentarmos, ó Deus, de Ti, da Tua graça, de tudo, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor nos dá, de tudo que o Senhor nos provê, ó Pai. É com alegria, ó Deus, que estamos aqui e te pedimos, ó Deus, nos capacite, nos oriente, ó Deus, através do Teu Espírito, para que haja em nós, ó Deus, sinceridade, haja em nós, ó Deus, reverência, haja em nós, ó Deus, alto respeito, alto amor, ó Deus, que todo o nosso ser, de fato, ó Deus, fique, ó Deus, aqui entregue ao Senhor neste culto, para que possamos receber de Ti, ó Deus, um pouco mais do entendimento da Tua palavra, ó Deus, um pouco mais de exortação, para que possamos, ó Deus, assim nos santificar, ó Deus, cada vez mais diante de Ti, ó Deus. Ser com todos nós Te invocamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar então cantando ao nosso Deus o hino número 11 dos nossos hinários, Santo, Santo, Santo. Trindade Santíssima. Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes, Teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Criador, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano, esse Seu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu amor. Antes de formar-se o firmamento a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com temor.
Abramos agora as nossas Bíblias no texto do Salmo 32. Salmo 32. Leremos os primeiros 5 versos para termos como orientação para o nosso momento de confissão de pecados. Convido a igreja a se pôr de pé. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. 1 a 5, Salmo 32. Amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Todos juntos. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A exemplo do que fez Davi, que sofreu as experiências de ali circunstancialmente não confessar o seu pecado àquele único poderoso para perdoar. Davi nos diz aqui de algumas dores que ele sentiu, mas como expressão de alguém que teve uma experiência íntima com Deus, ele também nos dá o exemplo de que quando ele confessou esse pecado, ele sentiu da parte de Deus a convicção, a certeza desse perdão de pecados. Ele foi remido pelo nosso Senhor Jesus. Que façamos assim nesse momento, a oportunidade que Deus nos dá no momento do nosso culto, de confessarmos a Ele tudo aquilo que não condiz com a vontade dEle, conforme está descrito em Sua palavra. Nos curvamos de joelhos em confissão de pecados ao nosso Deus. Convido a nossa irmã Cecília, que quebre o silêncio com uma oração ao nosso Deus de confissão. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, estamos aqui, Deus, na Tua casa, na Tua presença, diante do Senhor, que é um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, ó Deus, e que requer de nós uma vida de santidade, de purificação. Deus, tem misericórdia de nós quando nós nos acostumamos ao pecado e às coisas erradas e achamos isso natural.
Ó Deus, dá-nos nojo do pecado, Sim, nojo, Deus, das coisas erradas, ó Pai. e possamos confessar e deixar e abandonar e viver da forma, Pai, que agrada ao Senhor. Sim, Deus. Tem misericórdia de nós. Sim, Pai. Limpa-nos, purifica-nos, ó Pai, para que possamos estar em paz com o Senhor, Ó Deus. vivermos uma vida feliz, ó Deus, andando na Tua presença. Nos ajuda, Pai, na nossa luta diária contra o pecado e aquilo que fazíamos errado, que possamos mudar, ó Deus, de fato e de verdade. Amém. Ó Deus, e assim Te adorar, sabendo que quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, o Senhor é aquele que nos perdoa. Sim, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é justo. Obrigado, Pai, pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Abramos outra vez as nossas Bíblias, agora em Levíticos 27, verso 30. Levítico, capítulo 37, 27. Vamos ficar de pé outra vez para esta leitura? Também de todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Nós teremos agora a oportunidade de também trazer à casa do tesouro os dízimos daquilo que o Senhor tem nos provido materialmente, que é apenas uma representação de gratidão do que o Senhor é para nós e do que o Senhor faz por nós. Enquanto estivermos aí cantando o primeiro cântico aí com o Ministério da Música, os irmãos poderão trazer à frente os dízimos e as suas ofertas, e em seguida nós teremos um momento de consagração dessa entrega. Louvemos ao Senhor que desceu dos altos céus para manifestar sobre nós a sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Convido o diácono Felipe que esteja consagrando os dízimos e as ofertas trazidas em gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom, Pai. Porque as Tuas misericórdias, Deus, duram para sempre, ó Deus, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. E Deus, o Senhor tem amado, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, com amor, ó Deus, incomparável, Pai. Verdade. Que graça maravilhosa, Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, morreu por nós, nos deu, ó Deus, agora a graça de sermos chamados filhos do Senhor, e agora, Deus, o Senhor continua cuidando de nós, ó Deus, o Senhor continua, ó Deus, sendo fiel, o Senhor, ó Deus, supre todas as nossas necessidades, ó Deus, e como filhos do Senhor, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Por isso, ó Deus, te adoramos, ó Deus, com nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, com o nosso coração, com a nossa voz, ó Deus, com tudo que somos, ó Deus, porque é Teu, Pai. Por isso, Deus, abençoe, ó Deus, esses recursos, ó Deus, que a Tua igreja, ó Deus, possa honrar todos os compromissos, ó Deus, que ela tem, e que o Senhor seja engrandecido, Deus, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Continuaremos a adorar o nosso Deus através de cânticos. E em seguida a palavra é transferida para o pastor, para ministrar e expor a palavra de Deus aos nossos corações. E porque Ele nos amou de tal maneira, o Seu nome está acima de todo nome. É o único Deus que merece ser adorado, exaltado. Por isso, os reinos se abalam, os povos se curvam, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer que Ele é o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora, tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, meus amados, para sentar. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui para render glórias e louvores ao Senhor, porque a graça dele um dia nos alcançou, a maravilhosa graça dele um dia chegou até nós e isso nos faz louvá-lo e engrandecer. E que bom que você veio. Nós tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso, nós tivemos um número maravilhoso de irmãos, e que bom que você veio hoje à noite, que Deus possa falar ao seu coração de uma maneira especial.
rica, abundante, poderosa, aos queridos que nos acompanham também pelo canal do YouTube da nossa igreja. Se você ainda não conhece o canal do YouTube, Igreja Presbiteriana em Pinheiros, Espírito Santo, você vai ter não só esse vídeo, mas todos os outros cultos já estão postados. Se você quiser recordar, ver algum que de repente você perdeu, algum estudo de quarta, basta você acessar o nosso canal. Tem uma parte lá onde você clica vídeos, você tem todos os demais vídeos postados. E aí, uma vez que eu já falei de estudo bíblico quarta, quero lembrar os irmãos que ao longo da semana nós temos as nossas atividades. Terça nós temos uma reunião de oração abençoadíssima aqui com as irmãs, né? Gigi, Cecília, Ilma também faz parte, não é? Quem mais está aqui? Mamá, Teia já faz parte aí do grupo das irmãs. Teia, vem orar com as irmãs. Nós temos um grupo maravilhoso, Priscila também vem. Nós temos um grupo maravilhoso de irmãs aqui que tem intercedido, que tem orado às 6h30, 6 horas? Às 18 horas, na terça-feira, venha orar com essas irmãs. Você, mulher de Deus, mulher de oração. E na quarta-feira nós temos aqui na nossa igreja o estudo bíblico, às 19h30, estudo bíblico da palavra para edificação do nosso coração. Tem mais algum aviso? De repente o pastor não está lembrando? Não tento, nós vamos já abrir a Bíblia no nosso texto, Atos, no capítulo 8, Atos 8, nós leremos do verso 26, essa parte final do capítulo 8, do verso 26 ao verso 40 de Atos 8. Localiza o texto sagrado, Atos, no capítulo 8, onde nós leremos do verso 26 ao verso 40, o texto sagrado, onde diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. E ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Feche seus olhos e vamos orar, pedindo que Deus, de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, fale ao nosso coração.
Ó Deus bendito, diante do teu livro, diante da tua palavra, o desejo do nosso coração é ouvir a tua voz. Ó Deus, portanto, tira de nós as distrações, as preocupações, aquilo que possa roubar, tirar a nossa atenção daqui, nos desviar o foco daquilo que é mais importante agora, Deus. Portanto, fala conosco, ministra de uma forma graciosa aos nossos corações. Usa o teu filho, usa o teu servo, usa o pregador como instrumento de Deus, como vaso nas tuas mãos. E fala conosco, Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, na última quarta, dia 12 de agosto, nós celebramos uma data importantíssima para nós, Igreja Presbiteriana Nacional. Nós celebramos os 161 anos de IPB aqui no Brasil. 161 anos pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação aos perdidos. Nós celebramos os 161 anos da chegada de Ashbel Green Simonton, que sai dos Estados Unidos com o coração cheio, inflamado pela palavra de Deus. Esse jovem sai dali ao ser desafiado pela pregação da palavra, pela instrução de Deus, ele sai com o coração cheio e vem aqui no Brasil fazer missões. Então ele chega no dia 12 de agosto de 1859, no Rio de Janeiro, e, meus queridos, um curto período, um breve ministério, infelizmente, que durou apenas 8 anos aqui no solo nacional, aqui no Brasil, pois aos 34 anos, veja bem, aos 34 anos, Simonton foi vítima de febre amarela, e assim teve a sua vida ceifada por essa enfermidade, sendo assim o próprio Deus, que o tomou para si. Mas é curioso nós observarmos que em 8 anos, apenas 8 anos, muito Simonton contribuiu, assim, lançando as bases do presbiterianismo apenas nesse período que ele passou. Mesmo sendo tão jovem, Simonton conseguiu, em 1862, fundar a primeira igreja presbiteriana aqui na nossa nação. Em 1864, o primeiro jornal. Em 65, o primeiro presbitério, pois agora já não contava apenas com uma igreja, mas outras igrejas, e por isso já havia necessidade de um presbitério em 65, e por último, no ano da sua morte, em 67, ele conseguiu fundar o seminário teológico, onde ali passou a instruir, a preparar os novos ministros. Portanto, irmãos, esse 12 de agosto, o mês de agosto, melhor dizendo, para nós representa muito em meio às nossas igrejas presbiterianas. Nós normalmente, de forma comum, nós separamos o mês de agosto para celebrar o mês das missões, para trazer a atenção da igreja, o foco para todos, desde as crianças, jovens, adultos, para a realidade que é e a seriedade que é trabalharmos nesse processo de proclamarmos o Evangelho, anunciarmos as boas novas. E o meu desejo no coração nessa noite seria trazer uma palavra assim desafiadora para mim, para você, uma palavra encorajadora, uma palavra assim nesse tom. No mês de agosto, mês das missões, o mês do qual nós celebramos a chegada de Simonton, os 161 anos da IPB nacional. Eu queria trazer uma palavra desafiadora para nós, hoje, Igreja Presbiteriana em Pinheiros, no Espírito Santo, em 2020, mesmo no cenário qual nós vivemos hoje, como nós podemos ser úteis nas mãos de Deus, como Deus pode nos usar, como usou tantos outros servos no passado, como é que Deus pode hoje nos tornar úteis no avanço, no progresso do Evangelho, fazendo missões, lembrando que fazer missões não há necessidade de travessia de oceano, de eu mudar de país, eu preciso ir para a África. Eu posso fazer missões dentro da minha própria casa. Eu devo fazer missões no meu ambiente de trabalho ou no meu vizinho. Deus nos chama e Ele nos comissiona
aí anunciarmos, pregarmos o Evangelho. E esse é um mandato de Deus para nós. Eu queria te encorajar. Nós vamos olhar agora em Atos, onde lemos aqui no capítulo 8, nós vamos observar aqui em Filipe, esse servo do Senhor, e como Deus assim o tornou útil na obra de Deus. Alguns pontos que se destacam aqui, que o tornou útil, e que certamente nós, se nós observarmos também, Deus pode assim nos fazer vasos, instrumentos das suas mãos. E aí a primeira questão que nós vamos, o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui sobre Filipe, nesse texto que nós lemos de Atos no capítulo 8, foi a obediência. A obediência o levou a ser um instrumento de Deus, para o avanço da obra missionária, para que outros conhecessem o Evangelho, conhecessem a Cristo. Filipe foi obediente. Sim, queridos, quanto mais eu for obediente, mais eu vou ser útil, mais eu vou ser usado por Deus. E aí, antes de destacar aqui acerca de Filipe, que é o do nosso texto aqui, quando nós pensamos em obediência no serviço missionário, ao trabalho cristão, facilmente nós lembramos de uma personagem que se destaca muito, uma missionária que se chama Sophia Miller. A história conta, biografia dessa mulher, assim, nos narra que essa mulher, franzina, pequena, solteira, uma mulher ali nos anos 50, com todas as limitações e restrições que existia naquela época, ainda era ser uma mulher solteira. Aquela mulher relutou muito ao ouvir falar de Jesus. Ela não queria se converter, ela não queria entregar a vida para Jesus. Mas um certo dia, um glorioso dia, onde aquela mulher andava pelo centro da sua cidade, centro de Nova York, do outro lado da rua, em meio à praça, ela viu um pregador, alguém pregando as boas novas de salvação, alguém de cima de um caixote, onde não havia nenhum equipamento de som, não havia palco, não havia, simplesmente havia um pregador em cima de um caixote. E aquele homem tem ali a oportunidade de ser usado por Deus de uma maneira tremenda, que Sofia, ao passar por ali e ouvir, ela atravessa a rua, ela adentra aquela praça e vai até ali ouvir aquela mensagem do qual aquele homem trazia, a mensagem de Deus, e ali mesmo ela se rende ao Evangelho. E a biografia dessa mulher conta que ali mesmo ela faz uma oração. Ela diz: meu Deus, eu quero ser útil ao Senhor, eu quero que o Senhor me use aonde o Senhor quer, pode me usar, Deus. E a história dessa mulher conta que ela vai para a região amazônica anunciar as boas novas de salvação ali em meio às tribos. E segundo Ronaldo Lidória, que comenta, que fala sobre Sophia Miller, diz ele que até hoje é uma região desafiadora, é um local de muito difícil acesso, mas Deus inflama, Deus desperta aquela mulher para que ela fosse até lá, em meio à região amazônica, e ali ela prega o Evangelho, e centenas de pessoas se convertem, entregam a vida para Cristo, tribos grandes lá se rendem às boas novas de Deus, à salvação. Sendo assim, o ministério de Sophia Miller, um ministério que ganhou muito destaque, chamou muito a atenção, a ponto de sair um pregador dos Estados Unidos, um repórter americano dos Estados Unidos, e vai até Sophia Miller, e ele quer entender um pouco sobre essa mulher, o ministério dessa mulher, o chamado dessa mulher, e entrevista essa mulher. Ele pergunta: Sofia, como é que foi o seu chamado? E aí Sophia Miller diz: eu não tive um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. É óbvio que Sophia Miller teve sim um chamado, mas o que ela quis dizer quando diz eu não tive um chamado, ela quis desmistificar aquilo que muitas vezes a gente cria, que para que alguém possa ir pregar, precisa de algo quase que sobrenatural, precisa de ouvir uma voz do céu, precisa de algo. Ela disse: não precisei nada disso, eu precisei de ouvir, ler uma instrução de Deus, e simplesmente li e obedeci.
desmistificando também aquela ideia de que eu preciso ter um chamado para fazer a obra missionária, eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um missionário, eu preciso de um título. Quando Sophia Miller diz, eu não tive um chamado, ela quis dizer, não precisa disso, basta você ouvir a ordem e obedecer como eu fiz. E considerando aqui todas as limitações que ela tinha, uma mulher nos anos 50, uma mulher franzina, uma mulher solteira, mesmo assim, ela se sente encorajada, inflamada pelo Evangelho, e obedece à voz de Deus, e vai ali na região amazônica, e prega o Evangelho. Então, queridos, quanto mais tivermos prontidão para obedecer, Deus vai nos usar. Foi assim com Filipe. Volte os olhos para o texto, nós lemos do verso 26 adiante, mas eu queria que você observasse comigo no começo do capítulo 8, verso 5, onde diz: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Verso 6, as multidões atendiam unânimes, e as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Deus mandou para que Filipe fosse ali em Samaria, ele foi, e ali ele anunciava a Cristo, ele pregou ali o Evangelho para aquelas pessoas, e então houve grande alegria naquela cidade, houveram muitas conversões, muitas pessoas foram libertas e curadas, tudo isso porque alguém obedeceu, e estava ali cumprindo aquilo que Deus queria. E aí esse mesmo Filipe que estava aqui em Samaria, meus queridos, agora olha o verso 26, onde nós iniciamos a leitura. O anjo do Senhor aparece para ele e diz, versículo 26, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto, ponto. E o final do versículo diz, e ele se levantou e foi. Obediência. Ele estava em Samaria, onde as coisas estavam acontecendo, ele anunciava a Cristo, as multidões estavam atendendo unânime, mas simplesmente Deus fala, olha, eu quero te usar em outro lugar, sai daqui de Samaria e vai para o deserto. O texto diz que ele se levanta e vai. Eu fico me colocando no lugar de Filipe aqui, e sinceramente, irmãos, eu fico pensando, eu no lugar do Filipe, de repente eu ia colocar isso diante de Deus, eu ia questionar Deus, falando, Deus, mas as coisas estão acontecendo em Samaria, as pessoas estão alegres, estão recebendo o Evangelho, eu estou anunciando a Cristo, as multidões estão atendendo, os coxos estão sendo curados, os endemoniados estão sendo libertos, mas Deus, por que o Senhor vai me tirar daqui? Eu me coloco no lugar de Filipe, e de repente era algo que eu ia me prender aquilo, mas não foi assim com Filipe. O que há em Filipe é uma disposição em obedecer. Deus falou, sai de Samaria, vai para o deserto, e o texto diz que ele se levantou e foi. Nós precisamos de obediência. Quanto mais obediente formos, mais Deus vai nos usar. Se nós queremos ser vasos, instrumento nas mãos de Deus, o que nós precisamos fazer é buscar ser o mais obediente possível à voz de Deus, à sua instrução. Muitas vezes nós falamos, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor da maneira que o Senhor quer. Nós falamos para Deus, Deus, eu te amo, eu quero caminhar ao seu lado, mas nós não temos essa disposição em obedecê-lo. E a palavra de Deus diz que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Guardar o mandamento é obedecer. Então está intimamente ligado. Se eu digo que amo a Deus, se eu digo que eu quero ser usado por Deus, eu preciso obedecê-lo. Que Deus nos dê essa disposição, que Deus me dê essa disposição como pastor, de ser cada vez mais e mais obediente como Filipe foi. Mas não só a obediência, o que tornou Filipe útil, o que nos torna útil na pregação do Evangelho também é compreendermos a urgência. É para agora, é para hoje. O Evangelho precisa ser apresentado agora. E quando eu penso nessa urgência, eu penso nessa necessidade de falar, eu lembro dos discípulos, Pedro e João. Quando voltamos algumas páginas no Evangelho não, em Atos 4, volta algumas páginas aí, Atos capítulo 4, nós vemos Pedro e João pregando. Pedro e João estão pregando, e no capítulo 4 de Atos, versículo 4, muitos estavam ouvindo a palavra e aceitando, se rendendo ao Evangelho, e aí subia o número daqueles que estavam sendo convertidos a quase 5.000,
estava havendo progresso do Evangelho, estavam havendo muitas conversões ali. Pedro e João estavam sendo poderosamente usados, mas aí o Sinédrio, um grupo religioso, disse: vocês têm que parar com isso. Esses homens tentaram impedir o avanço desses missionários, quiseram intimidá-los, quiseram fazer calar. Mas aí, observe verso 19, 18, 19 e 20, os discípulos dizem, responde ao Sinédrio: nós não podemos nos calar, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Os discípulos disseram diante do Sinédrio: é impossível ficar quieto, não podemos nos calar. Essa verdade enche o nosso coração, incendeia o nosso coração, e nós não podemos nos calar. Nós precisamos pregar. E olha que isso custava a vida deles. Eles podiam ser presos, mas o Evangelho incendiava o coração daqueles homens de uma maneira tão tremenda. Essa verdade era algo tão grande no coração deles, que eles diziam: nós não temos como nos calar. Meus queridos, é urgente, e o Evangelho precisa incendiar o nosso coração dessa forma, para que nós possamos entender que é agora. Deus quer te usar hoje, é agora. E aí, quando nós olhamos para Filipe, volte para o nosso texto de Atos 8, nós vemos essa disposição na urgência em atender. E aí, relembrando o que nós já destacamos, Filipe, no começo do capítulo 8, está pregando em Samaria, as coisas estão acontecendo, mas aí no verso 26, Deus chega para ele e diz: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha no deserto. E de pronto, o final do versículo diz que ele se levanta e foi. Ele entendia que era urgente, ele entendia que ele precisava ir e ir logo. Deus precisava usá-lo ali, e ele simplesmente se levanta e vai. Alguém que entendia que Deus queria usá-lo ali, e por isso se colocou na brecha. E aí observe na continuação do texto, o verso 27 apresenta o etíope, o eunuco, um alto oficial da rainha. E aí o verso 28 diz que ele estava de volta, sentado no seu carro, e ele vinha lendo o profeta Isaías. E então disse o Espírito a Filipe: aproxima desse carro e acompanhe. E aí eu quero que vocês percebam o início do versículo 30, quanto à urgência que Filipe tinha, e ele entendia sobre essa urgência, para que ele pudesse ser bênção. O início do verso 30 diz que, qual que é a primeira palavra que diz o versículo 30? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Ele se dirigiu com pressa, ele foi correndo, ele foi rápido, ele entendia a necessidade de estar ali o quanto antes possível, a urgência. Havia alguém lendo e não entendia, e ele se entendeu: opa, é ali onde eu preciso estar, é ali que Deus quer me usar. E o início do versículo 30 diz que correndo Filipe se dirigiu ali e pergunta: você está compreendendo o que você está lendo? Pergunta para o eunuco. Irmãos, nós precisamos entender essa urgência. Existe pressa, e quando eu penso nessa urgência, a qual muitas vezes falta para nós, eu lembro de Sophia Miller em mais um relato na sua biografia. Ronaldo Lidória diz que ele teve a oportunidade de conhecer dois canoeiros, duas pessoas que trabalharam no barco e que fizeram diversas travessias, algumas viagens ali com Sophia Miller. E ele já conheceu essas pessoas já idosas, já mais velhas, mas ele teve a oportunidade de conversar com esses que estiveram com essa missionária que tanto Deus usou. Então ele pergunta, Ronaldo Lidória pergunta: como foi trabalhar com Sophia Miller? Como foi carregar essa mulher? Como foi viajar com ela? E lembrando que na região amazônica, a maioria daquelas viagens ali era em meio àquelas travessias daqueles rios, grandes rios, para que fosse de uma tribo para outra. E então ele pergunta como era estar junto dessa mulher, dessa missionária que Deus usou. E eles falaram: era terrível, porque a mulher era um trator, a mulher não parava. A mulher, no mesmo instante que estava em meio a uma tribo,
ela já queria viajar, mesmo que fosse à noite toda, para que logo pela manhã ela já chegasse numa nova tribo, numa outra tribo, para que ela pudesse lá apresentar as boas novas de salvação. E assim era um dia atrás do outro, não tinha descanso. E aí Ronaldo e Dória pergunta para aqueles barqueiros, aqueles canoeiros, e lembrando que o barco não tinha motor, era remo, e por isso esses homens ficavam tão cansados. E aí Ronaldo pergunta para aqueles homens: mas no momento em que vocês faziam as travessias, em viagens noturnas, viagens à noite, Sofia aproveitava para descansar no barco, para dormir um pouco, para recuperar as forças, para que no outro dia ela estivesse vigorosa, forte, para pregar o evangelho na tribo onde vocês chegassem. Os moços do barco, já agora Senhor, disseram que nada. Diversas vezes nós encontramos Sofia com uma lamparina, com uma luz muito fraca e ruim, e no momento das viagens à noite ela estava ali traduzindo, fazendo versões da Bíblia para que o pessoal pudesse entender, para que ao sair ali daquela tribo que ela evangelizasse, ela podia deixar alguma coisa da Bíblia para que eles lessem, para que eles conhecessem mais desse Deus que se revela por meio da palavra. Então Sofia Miller era essa mulher que entendia a pressa, entendia a urgência, que como Filipe aqui, ela correu o máximo que ela pôde para que o evangelho chegasse ao máximo de pessoas, tribos, em meio a necessidade que ela enfrentou ali. E aí eu pergunto para você, meu querido, para nós agora, essa semana que encerrou, quantas vezes você falou do amor de Cristo para alguém? E de repente, muitas vezes o campo missionário, a frente missionária sua é dentro da própria casa, é no seu ambiente de trabalho, ou você tem vizinhos já há anos que você convive, que você ama. Qual foi a última vez que você abriu a sua boca para falar do amor de Jesus para um desses? Perceba que falta para nós esse senso de urgência, é para agora. E muitas vezes a gente pensa: não, pastor, é depois, agora não posso, agora ainda não estou preparado, não, melhor que venha outro. A gente perde um pouco dessa noção de que é para agora e de que é para hoje, e de que Deus pode nos usar. E meus queridos, nós precisamos entender que algo vergonhoso para nós, é um dado lamentável para nós. Existem crentes há 10 anos na igreja, há 20, 30 anos na igreja, e esses nunca, preste bem atenção, nunca foram usados para falar do amor de Cristo para alguém, nunca tiveram a experiência de discipular alguma pessoa, alguma família, ao menos se importam e se interessam em convidar alguém para vir para o culto, aí na casa de um vizinho ou de algum amigo para orar. É lamentável o comodismo que existe entre nós, e em nome de Jesus eu quero que, com palavras e testemunhos como esse, como nós já citamos de Simonton e de Sofia Miller, nós possamos entender a urgência, como os discípulos que não podiam se calar diante das coisas que eles tinham visto e ouvido, que esse evangelho possa inflamar, incendiar o nosso coração, a ponto de nós queremos falar do amor de Cristo para as pessoas. E isso é para agora, é para hoje, como diz os jovens, é para ontem, nós precisamos falar, e é para o mais breve possível, que nós possamos também entender a urgência. E por último, irmãos, não só a obediência, mas Deus nos faz útil quando nós entendemos a urgência, mas por fim, quando nós também buscamos o preparo, a habilidade. É necessário ser hábil para que Deus possa nos usar. E aí eu preciso abrir um parêntese aqui e falar um pouco sobre essa habilidade. Quando eu digo que é necessário habilidade, preste bem atenção,
Não precisa de ir para um instituto bíblico, como eu e Cecília tivemos oportunidade de ficar ali 3 anos estudando a Bíblia. Não precisa de você ir para um seminário, um centro teológico, como eu fui e fiquei ali 4 anos. Ou não precisa de você ir para um Mackenzie, fazer um doutorado, um mestrado de novo, Antigo Testamento. Não precisa de diploma, não precisa de curso. Se eu e você queremos ser usados por Deus, além da obediência e da urgência, nós precisamos também buscar a Deus que nos torne útil e hábil para essa obra. E eu e você nos tornamos hábeis a essa obra, a esse serviço, quando nos mergulhamos nos mistérios da palavra de Deus. Buscamos compreender o Deus que se revela nesse livro, o amor de Deus que é mostrado em Cristo, quando cada dia mais e mais nos aproximamos da palavra de Deus. Sabemos versículos de cor, textos, passagens bíblicas, e o que nós precisamos buscar, e o que eu digo que nós precisamos dessa habilidade, é o que nós precisamos de nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, assim como Timóteo diz, 2 Timóteo, abra a Bíblia lá comigo, 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2, 15, o versículo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. Paulo diz assim para o jovem Timóteo: é dessa maneira que você precisa se apresentar diante de Deus, de maneira aprovada, como um obreiro que não tem de se envergonhar. E o que vai tornar você um obreiro aprovado, um obreiro que não tem de se envergonhar, é o bom manejo da palavra de Deus. O que vai te tornar hábil, e é dessa habilidade que nós estamos falando, é o bom manejo desse livro. O quão mais próximo desse livro, mais conhecedor desse livro, o quão mais próximo desse livro você ficar, mais hábil Deus vai te tornar hábil, apto para essa boa obra. E isso é necessário, meus queridos. Não só a obediência, a urgência, mas volte os olhos para o texto, Atos capítulo 8, Atos 8. Observe comigo. Verso 30 nós lemos que diz que Filipe corre, pergunta para o eunuco se ele está entendendo o que ele está lendo. Aí no versículo 31 ele diz: como eu posso entender se não tem alguém para me explicar? E aí o eunuco faz a leitura do texto, versículo 32, 33, ele lê ali no profeta, a passagem é esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro. Se refere aqui a Isaías 53, aquele texto tão conhecido para nós. E ele lê aquele texto, e então no verso 34, o eunuco diz a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, ele fala de si mesmo ou de algum outro? E aí, meus queridos, no verso 35, nós vimos que Filipe se torna útil aqui na pregação do Evangelho, porque ele estava habilitado, ele estava capacitado. O versículo 35 diz que ele passa a explicar. Filipe explicou, e começando por esta passagem de Isaías, ele explicou a escritura e anunciou para o eunuco a Jesus. Ele tinha tornado hábil. Filipe havia se tornado um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, e por isso ele pegou o gancho ali de Isaías 53 e anunciou não só aquele texto, mas apresentou as boas novas de salvação, apresentou o Cristo. Meus queridos, e essa abordagem do Evangelho, essa apresentação do Evangelho, foi de uma maneira tão habilidosa, foi de uma maneira tão perfeita ali sendo feita por Filipe, que de imediato, versículo 36, qual é a vontade do eunuco? No versículo 36 ele diz: seguindo o caminho, vendo ali a água, ele diz: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Aquele homem foi impactado de uma maneira tamanha por aquelas verdades apresentadas, que ele disse: eu quero esse Jesus para mim, eu quero fazer parte, entregar a minha vida para esse Cristo. E aí Filipe diz: é lícito se crer de todo o coração. E ele respondeu: eu creio sim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então
o carro ali no versículo 38, eles mandam parar o carro e Filipe batiza o eunuco. Filipe estava extremamente habilitado e capaz ali, como um obreiro que não tem de se vergonhar, e apresenta o evangelho de uma maneira tão eficiente e clara, que a resposta do eunuco é falar: eu preciso desse Cristo, eu quero esse Cristo para mim, eu me rendo a esse Cristo, eu quero ser batizado. E esse homem é transformado, e na sequência do texto diz que ele sai cheio de júbilo, alegria. Esse homem foi salvo, esse homem foi batizado. Olha, queridos, como que ter se tornado habilitado, hábil, pronto ali, fez toda a diferença. Não havia apenas a obediência, mas a urgência, mas a habilidade também necessária. Meus queridos, e isso é necessário para mim e para você. E relembrando aqui algo que eu disse: você não precisa de ir para o Instituto Bíblico, você não precisa de ir para um seminário, basta você cada vez mais e mais se aproximar desse livro, conhecer as verdades reveladas aqui nessa palavra, falar diante de Deus: Deus, eu quero ler a tua palavra e entender, porque eu preciso pregá-la, eu preciso anunciá-la aos perdidos. Meus queridos, nós como presbiterianos, e aqui, uma vez que já relembramos dos 161 anos da igreja em solo nacional, há alguns anos atrás nós tínhamos um título que nos dava uma alegria muito grande. O presbiteriano era conhecido como o crente que conhecia a Bíblia, o crente que carregava a Bíblia no coração. Meus queridos, e pelo que eu percebo hoje, nós estamos muito aquém desse rótulo. Pelas igrejas que eu já passei, não aqui no Pinheiros em si, mas em outros locais que eu passei, tive a oportunidade de conversar com a moçada, com os jovens, com os adultos hoje que são a liderança da igreja. A gente percebe o quanto tem faltado de Bíblia e conhecimento de Deus. Meus queridos, Deus vai nos usar quando nos tornar cada vez mais e mais hábeis, cada vez mais e mais, como o texto de Tiago diz, como obreiros que não têm daquilo que se envergonhar, cada vez mais e mais que manejarmos bem a palavra da verdade, assim Deus vai nos usar. Eu queria convidar você agora para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Essa palavra, meu querido irmão, minha irmã, é uma palavra de despertamento missionário, é uma palavra para te encorajar, para que você possa sair daqui pensando: eu preciso ser útil, eu quero ser útil, eu quero ser um instrumento de Deus, útil para a glória de Deus. E eu queria que você pensasse, que você considerasse que de repente você está muito aquém do que nós destacamos aqui, de exemplos no qual nós trabalhamos, Simonton, Sofia Miller, o próprio Filipe. Eu queria que você pensasse, falasse: Deus, eu quero ser assim, um instrumento nas tuas mãos, um vaso nas tuas mãos. Tem misericórdia de mim, Deus, quando assim eu não obedeço. Deus, quando eu não entendo a urgência, a necessidade de pregar e de abrir minha boca hoje. Deus, tem misericórdia de mim quando eu não busco essa habilidade que deveria ser buscado. Eu não busco ser esse obreiro que não tem de se vergonhar. Tem misericórdia de mim, Deus. Baixa a sua cabeça agora, clame a Deus, fala: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Deus. Sim, Deus, frente à tua palavra da verdade, nós fomos confrontados essa noite. Ó Deus, em meio a um mês missionário, um mês no qual nós relembramos a chegada de Simonton no Brasil, os 161 anos da igreja presbiteriana. Ó Deus, o Senhor trouxe uma palavra de despertamento para nós, uma palavra de encorajamento para nós, uma palavra, ó Deus, para nos fazer refletir e pensar aquilo que muitas vezes estamos tão aquém, ó Deus, do que deveríamos estar prontos e atentos, que é quanto ao ide do Senhor, o pregai, anunciando a salvação aos perdidos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e faz-nos, ó Deus, assim como o Senhor fez com os servos do passado, como citamos aqui o próprio Simonton, Sofia Miller,
como o Senhor tornou assim Filipe e tantos outros servos úteis, ó Deus, assim nós queremos ser, ó Deus, instrumentos do Senhor, vasos, ó Deus, pronto para ser usado, ó Deus, e como meditamos aqui, se queremos ser usados, ó Pai, ó Deus, nos dê essa obediência, a obediência que houve, que existiu ali no coração de Filipe, dá isso para mim, Pai, pastor Leonardo, dá isso para a minha igreja, essa obediência, ó Deus, e não só a obediência naquilo que o Senhor nos manda, mas também entendermos a urgência, que nós possamos entender que é para hoje, é para agora, ó Deus, que o Evangelho possa incendiar o nosso coração a ponto de dizermos como os discípulos, que nós não podemos nos calar diante das coisas que temos visto e ouvido, Pai, ó Deus, e também nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor traga para nós a necessidade de nos prepararmos, de nos qualificarmos, ó Deus, de nos tornarmos cada vez mais e mais um obreiro que não tem de se envergonhar, ó Deus, faça isso conosco, pessoas que têm habilidade no manuseio da Tua palavra, ó Deus, tira de nós, ó Pai, em nome de Jesus, todo o distanciamento muitas vezes que temos da palavra, ó Deus, é lamentável percebermos muitas vezes que os nossos jovens, as nossas crianças, os adultos da nossa igreja não conhecem nenhum versículo de cor, não sabem de onde estão os livros da Bíblia, não conhecem esse livro maravilhoso que é a revelação de Deus, o qual o Senhor deixou para nós, ó Deus, que nós possamos nos aproximar da Tua palavra cada vez mais e mais, ó Deus, entender a necessidade, ó Deus, de anunciarmos as boas novas de Deus, a salvação aos perdidos, em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé agora para receber a bênção, e assim nós encerramos o trabalho dessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.